Estamos falando do feudo. Para a gente tentar entender essa economia feudal, a gente tem que compreender como o feudo funcionava, não é? Óbvio que os feudos têm particularidades, eles têm diferenças entre si, de tamanho, de organização, mas de uma maneira mais geral eles vão obedecer tais características, percebe? Essa divisãozinha que eu fiz aqui nesse maravilhoso mapa feudal, né, muito bem feito, muito bem organizado, tem o grande objetivo de dividir o feudo em 4 áreas distintas, tá? Todo feudo, na sua grande maioria, vai obedecer tais características. A organização por meio de mansos. O que é um manso? É um pedacinho de terra dentro do feudo, certo? O manso senhorial. Diz pra mim, Legião X. O manso senhorial, quem é que vive no tal do manso senhorial? Conta pra mim. O senhor. Senhor quem? Você? Eu? Não, gente. O senhor feudal. Ele vive. Aqui nós temos o palácio do senhor feudal. Ele é o nobre que manda nesse feudo. Lembra que nós falamos lá nas aulas de Império Carolíngio, lá da dinastia carolíngia, que Carlos Magno foi doando terras para duques, marqueses, condes e foi dividindo? Então, gente, tá aqui, ó. Esses feudos são resultado daquele processo de fragmentação. E esses senhores feudais recebem essas terras de nobres que estão acima deles. Mas a gente vai falar melhor disso quando conversarmos sobre a política no período medieval, que a gente vai falar das relações entre nobres. Mas quem mora aqui é o senhor, tá? Senhor feudal. No manso comunal, eu tenho, na verdade, uma terra que é comum a todos. O bosque, a região onde ficam o gado, né? O boizinho, a cabra, a vaquinha. É uma região que pode ser explorada por todos que vivem no feudo. Por isso, manso comunal. É comum. Manso servil. Se a mão de obra feudal que a gente viu aqui é servil, quem é que mora na porcaria do manso servil, gente? O servo. Aqui nós temos a periferia do feudo, vamos dizer assim, né? A área lá quebrada, né? O Bronx do feudo, onde vivem esses servos nas suas comunidades próprias, nas suas vilas. E, obviamente, a igreja vai estar presente, né, galera? Tem que lembrar que a Igreja Católica se torna uma das instituições mais poderosas do período medieval e ela tem a sua terrinha no feudo também, né, gente? Agora, esse servo deve determinadas obediências, principalmente no manso senhorial. Perceba, eu fiz 2 setinhas aqui, né? Uma setinha indo para o manso senhorial e uma setinha indo para o manso comunal. Significa o seguinte: o servo ele pode trabalhar aqui, se ele quiser, e deve trabalhar aqui. Isso aqui é uma obrigação. Que obrigação é essa onde o servo tem que trabalhar no manso senhorial? Nós chamamos isso aqui, ó, de corvéia. Tem um acento aqui que eu não coloquei. A corvéia, gente. A corvéia é quando o senhor, quando o servo trabalha no manso do senhor. Geralmente aí 3 vezes na semana. Esse trabalho chamamos de corvéia. Talha, que está ali aqui em cima. A talha é o trabalho que o servo realiza no seu manso, correto? E uma parte desse trabalho, ou seja, uma parte do que o servo produziu, vai para o senhor. Por isso talha, lembra da ideia de talhar, né? O verbo cortar. Você está separando uma parte da produção, geralmente 1/3. Então a talha é o que eu, servo, produzo no meu manso, mas que vai em parte para o senhor. Nós temos a banalidade. A banalidade, por exemplo, é quando eu preciso utilizar algum tipo de instrumento de trabalho do senhor, como por exemplo uma foice, um martelo, ou até mesmo um animal, né, um cavalo, eu tenho que pagar também um tributo para utilizar. Eles chamam de banalidade, né, por utilizar algum instrumento que pertença ao senhor feudal. Formariage. A formariage, gente, é o imposto dentro do casamento do servo. Quando ele estabelece matrimônio, ele paga também um imposto, né? Mão morta. Morreu o pai de família lá do servo, ele faleceu, tadinho, já estava na tenridade, já estava avançado, geriátrico. Se ele morre, tem que pagar um valorzinho também para o senhor feudal. É o imposto, vamos dizer, sobre o enterro, sobre a herança, né? Por isso mão morta, né? Porque é em cima do defunto. E o tostão de Pedro, galera? O imposto que o servo paga a quem? Ao clero. O famoso dízimo. Caraca, Gabriel, bizarro, né? O cara tem que pagar vários impostos. Pois é, para você perceber que o servo, ele realmente está abaixo nessa estrutura, muito explorado. Mas não se engane, esses pagamentos não se davam por meio de dinheiro, porque eu não falei aqui, ó, não tem uma baixa monetarização, aluno X. Então esses impostos não eram pagos com moedas, eram pagos com produção, com parte daquilo que eu, como servo, produzi.
parte do trigo, um animalzinho, um ovo de galinha, por aqui e por lá, já que é uma economia ruralizada. Show de bola?